Lisboa estava igual a sempre naquele fim de tarde. O elétrico a ranger pelos trilhos. O cheiro a castanha assada a subir pela rua. E eu com as mãos ainda mornas de servir café na pastelaria. 4 anos depois do divórcio. Eu já sabia o que era chegar a casa e sentir o silêncio como um cobertor limpo. A Heloísa estava na catequese. O frigorífico tinha exatamente o que eu queria comer. E ninguém me perguntava onde eu tinha estado nem com quem. Eu tinha jurado, no dia em que assinei aqueles papéis, que não voltaria a ouvir o apelido Carvalho na minha porta, mas a campainha tocou 2 vezes. Como quem tem pressa, quando abri, o passado entrou-me pelo corredor. Dona Rosa, de lenço apertado no cabelo, o casaco cheirando a naftalina, estava parada à minha frente. Na mão direita, um saquinho de ourivesaria com o logotipo já desbotado. Na esquerda, um envelope pardo que parecia pesado demais para o tamanho. Ela sorriu como quem não sabe se chora ou se ajoelha. Teresa, minha filha. Aquele minha filha que eu já não ouvia há anos soou falso como moeda de chocolate. Antes que eu pudesse perguntar, ela abriu o saquinho, deixando brilhar a velha aliança que eu tinha devolvido no dia do divórcio. Depois empurrou-me o envelope contra o peito, o peso inconfundível de notas de 50, contadas com esperança e desespero. 5.000 euros. É o que eu tenho? Leva o Ricardo de volta. Ele perdeu uma perna. Teresa está por baixo. Precisa de ti. Eu fiquei a olhar para ela, para o ouro gasto e para o papel grosso, com a mesma sensação de quando se ouve uma canção que se detesta mas conhece de cor. Lisboa é pequena, mas a memória é maior, e naquele instante, tudo o que eu queria era fechar a porta antes que ela começasse a contar a versão dela da história. A mão dela tremeu quando empurrou o envelope para mim, como se o peso fosse mais de vergonha do que de dinheiro. Senti a frieza do metal da aliança a roçar no papel, e por um segundo quase pude ouvir o som da porta do cartório a fechar-se naquele dia em que eu saí sozinha. Chamou-lhe para trás. 5.000 euros. Teresa. É tudo o que eu tenho. O Ricardo precisa de ti. Está perdido, sem ti. Sem trabalho. Sem uma perna. Eu não mexi um músculo. O cheiro a naftalina e perfume barato misturava-se ao da escada úmida. E tudo aquilo me sabia a passado que eu tinha lavado e pendurado para secar, mas que alguém vinha buscar para vestir outra vez. A voz dela quebrava-se. Mas os olhos não choravam. Não havia lágrimas. Shulkatsulo. Eu apertei o envelope na mão. Mais para sentir, se era mesmo dinheiro, ou só papel. Era dinheiro. Notas verdadeiras. E era a aliança que um dia pesou no meu dedo como âncora. Precisa de mim ou precisa da minha casa? Perguntai. Devagar. Sentindo cada sílaba pousar entre nós como pó, ela desviou o olhar para o chão, fingindo ouvir um vizinho, lá embaixo. Teresa. Não fales assim. Ele está fragilizado. E tu sabes. Aquele teu apartamento tem elevador. O subtexto bateu-me na cara como vento frio. Elevador. No prédio dele. Só escadas. Não meu. O caminho até a porta é suave. Perfeito para uma muleta. Ou para um plano. Respirai fundo. E percebi que o corredor cheirava menos a lixívia e mais a armadilha. O nome dele caiu no meu ouvido como um copo a partir-se no chão da cozinha. Primeiro o som seco. Depois os estilhaços por todo o lado. Ricardo. Ainda me lembro de quando pronunciar esse nome tinha sabor à promessa, agora só me sabe a vinagre. Recordar é um campo minado. E cada memória é um passo em falso. Lembrei-me das noites em que ele chegava tarde. A camisa a cheirar a tabaco que não era dele, e o bolso vazio do dinheiro que eu sabia ter estado lá de manhã. Lembrei-me do frigorífico cheio de cerveja e vazio de comida no dia em que voltei da maternidade, com pontos ainda frescos e um bebê a chorar de fome. Lembrei-me de o ouvir lá embaixo, na rua, a rir alto com os amigos enquanto eu chorava baixinho para não acordar a Heloísa. Lembrei-me das discussões que começavam com amor e terminavam com portas a bater. Lembrei-me da forma como ele me olhava quando eu falava de cansaço, como se o meu corpo fosse um obstáculo e não a casa da filha dele. Não foi um erro de um dia. Foi a soma lenta e constante de 1000 pequenos abandonos. E agora? 4 anos depois. Alguém queria que eu fingisse não ver a matemática disso tudo. Só porque o elevador da minha casa é mais simpático que as escadas dele. Non me prédieu. As paredes têm ouvidos e as escadas têm língua. Mal fechei a porta. Ouvi o som característico da fechadura da Dona Emília. Do terceiro esquerdo. A rodar devagar só o suficiente para abrir uma fresta. Teresa. A sogra voltou. Perguntou. Com aquele meio sorriso de quem já sabe a resposta mas quer o prazer de ouvir.
Eu encostei-me ao batente e respirei fundo. Volto. Como oferta. A sobrancelha dela arqueou como se tivesse visto um episódio novo da novela antes de toda a gente. Se fosse comigo, eu aceitava logo. O meme. Minha filha. No patamar de baixo. O senhor custódio fingia regar o vaso murcho, mas as orelhas estavam viradas para cima. Pois? Responde seca. E dignidade é dignidade. As palavras ecoaram pelo vão de escada e senti que, a partir daquele momento, a minha vida privada estava oficialmente na assembleia de condomínio invisível que se reunia todos os dias, semora marcada, para discutir a vida alheia. Lisboa tem ruas estreitas, mas mais estreitas ainda são as margens de privacidade quando os vizinhos farejam drama. Eu ainda estava a pensar na cara das vizinhas quando Dona Rosa, ali mesmo à minha frente, soltou um suspiro profundo, levou a mão ao peito e cambaleou como se a alma lhe tivesse escorregado pelos pés. Ai! O meu coração! Murmurou, antes de se deixar cair no tapete gasto do patamar. De lado! Com um gemido estudado. Por um segundo, achei que fosse real. Mas o olhar dela, antes de fechar os olhos, varreu discretamente as portas em volta a ver quem estava a assistir. E, como num teatro bem ensaiado, as portas começaram a abrir-se. A dona Emília apareceu com a mão na boca. O senhor custódio largou o regador e já vinha com ar de juiz. Coitada da senhora. Onuronema água redá. Alguém comentou de cima. Sem sequer ver de perto. O corredor encheu-se de sussurros, de respirações contidas e de olhares que me pesavam nos ombros como pedras. You. De pé? Com a chave ainda na mão. Olhava para aquela mulher no chão, e sentia-me encurralada entre o instinto de ajudar e a certeza de que estava a entrar no jogo dela. Lisboa é antiga. Mas o truque era velho como o mundo. Cair para que te levantem como santa e empurrem o outro para o papel de vilão. O silêncio depois da queda dela durou apenas um sopro. Em segundos. O corredor estreito encheu-se de ruído. O bater apressado de chinelos na madeira. O estalar das portas abrir. As vozes cruzadas num tom meio preocupado. Meio excitado. A dona Emília, que nunca perde um capítulo de nada, agarrou-me no braço. Teresa, chama-o Inem. Depressa. O senhor custódio já se tinha inclinado sobre a dona Rosa, abanando-lhe o ombro como quem tenta acordar uma criança teimosa. Eu podia jurar que vi um dos olhos dela semicerrado, a espreitar por uma fenda mínima. Mas talvez fosse só impressão minha. Peguei no telemóvel. Ao marcar 112. Senti o peso de dezenas de olhos a pousar sobre mim, olhos que já tinham decidido o enredo antes de conhecer a história. A operadora pediu os dados. A minha voz soou mais fria do que eu queria. Sim, está consciente. Mas diz que sente dores no peito. Sim. Respira. Sim. Está no chão. Rua de São Bento. Número. Enquanto falava, Dona Rosa apertava o envelope de notas contra o corpo, como quem abraça um bebê frágil. Um teatro sutil, mas eficaz. À primeira vista, parecia que eu a tinha deixado cair com o dinheiro na mão. Os minutos até a ambulância chegar arrastaram-se como uma missa interminável. As vizinhas murmuravam entre si. E cada murmúrio parecia já uma sentença. Coitada! Ainda por cima com o filho naquele estado. A Teresa sempre foi fria. Pois. Mas uma sogra é uma sogra. O corredor tinha o cheiro denso da umidade antiga misturado ao aroma metálico da tensão, quando os paramédicos finalmente subiram, com a mala de emergência a bater nas paredes estreitas. Abriram caminho entre os curiosos e agacharam-se junto dela. Um deles colocou-lhe o medidor de tensão. O outro. Uma máscara de oxigênio. Está estável, disse um deles, olhando para mim como se me conhecesse há anos. Vamos levá-la para observação. Quando a ergueram para a maca, Dona Rosa segurou-me no pulso com uma força surpreendente para alguém supostamente frágil. Os olhos dela brilharam com uma mistura calculada de súplica e vitória. Ela ainda te ama, Teresa. É a tua casa? Tem elevador? A dele não. Disse aquilo como quem deposita uma moeda num cofre. Certa de que, mais cedo, ou mais tarde, o som metálico voltará para lhe dar lucro. Segui-os até ao elevador. Não porque quisesse, mas porque metade dos vizinhos me seguia com o olhar, avaliando cada gesto, à espera de um sinal de arrependimento que pudesse ser comentado na próxima reunião de condomínio informal. Ali mesmo, na escada, quando as portas do elevador se fecharam, fiquei sozinha no corredor, com a chave da minha casa numa mão e a sensação pegajosa da mão dela ainda presa à minha pele. Lisboa.
A culpa corre mais depressa do que a verdade. E naquele instante, percebi que ela já tinha começado a correr atrás de mim. 2 dias depois do episódio com a Dona Rosa, o som no corredor mudou. Não era o arrastar preguiçoso dos chinelos do senhor custódio, nem o passo rápido e leve da Dona Emília. Era um compasso irregular, arrastado, com um intervalo calculado entre um som e outro. Et de poids. Um leve toque metálico. Como se algo batesse no corrimão a cada 2 passos. Fui até a porta. Espreitei pelo óculo. E ali estava ele. Ricardo. Magro como nunca o vi. Com a barba a cobrir parte do rosto, mas não a esconder as olheiras fundas. Uma muleta presa debaixo do braço direito. E uma calça larga demais no lado esquerdo, lado que, supostamente, já não tinha perna. Ele levantou o olhar e, quando viu a sombra do meu rosto atrás da porta, tentou um sorriso. Aquele sorriso, o mesmo que um dia me fez acreditar que promessas podiam pagar contas e beijos podiam curar mágoas. Abri apenas o suficiente para o ver de corpo inteiro. Posso entrar. A voz dele estava mais baixa, mas ainda tinha aquele timbre que eu conhecia de cor. A Heloísa estava na escola. A minha casa. Silenciosa. Respirai fundo. 5 minutos. Elle entrou devagar. Como se cada passo fosse uma luta. Olhou em volta. E eu quase podia ouvir o que ele estava a pensar. A cozinha limpa. As plantas no parapeito. O sofá novo que ele nunca viu, tudo parecia um inventário da vida que eu construí sem ele. Foi um acidente de mota. Diz. Como se fosse um parágrafo obrigatório antes de qualquer pedido. Foi tudo tão rápido. E quando acordei, já não era o mesmo homem. Cruzei os braços. Encostei ma bancada. E o que é que isso tem a ver comigo? Ele deixou-se cair no sofá. Suspirando alto. Eu mudei. Teresa. Percebi que tu me fazes falta. Nós podemos recomeçar. A Heloísa merece ver o pai e a mãe juntos. As palavras ficaram a flutuar entre nós, cheias de espaços vazios onde cabia tudo o que ele não disse. A noite fora, o dinheiro gasto em galos de rinha. As portas batidas. O silêncio pesado como chumbo. Olhei para a muleta. Olhei para o jeito como ele apoiava o corpo. E vi por menos de um segundo o peso distribuir-se nas 2 pernas. O equilíbrio perfeito antes de ele corrigir e voltar à pose de homem diminuído. Foi rápido. Tão rápido que qualquer outra pessoa teria ignorado. Mas eu vi. Aproximem-me devagar. Diz-me. Ricardo. Precisas de mim, ou do meu elevador? Ele engoliu em seco. Um músculo no maxilar a tremer. Sorry, mas os olhos não acompanharam. Preciso de nós. Nesse momento. Soube que nós era apenas mais uma palavra que ele aprendera a usar como chave mestra para entrar onde já não tinha lugar. Ficamos ali, frente a frente, com um silêncio espesso a encher a sala. Ele mexia na aliança pendurada no cordão do pescoço como quem ensaia um truque barato para distrair a atenção. Eu decidi não empurrar Lu para fora, não ainda. Se havia verdade para descobrir, queria que fosse ele a entregá-la. Sem se dar conta. Ficas no sofá, disse, num tom seco, como se estivesse a informar um hóspede indesejado. Mês. Nem mais um dia. E não há jantar de família. Nem visitas da tua mãe sem me avisar. Ele assentiu demasiado rápido, como quem aceita qualquer coisa desde que seja temporária. Está bem, Teresa. Obrigado. Vais ver que mudei. Sentei-me na poltrona, fingindo uma calma que não tinha. Tens acompanhamento médico. Sessões de fisioterapia. Alguma prova de que essa perna foi mesmo amputada. Ele soltou um riso curto, como se a minha pergunta fosse absurda. Claro que tenho. Tenho relatórios. Exames. Está tudo com a minha mãe. Então amanhã, ela traz, respondi. Sem pestanejar. Ele desviou o olhar para a janela, para o pequeno jardim que dava para a rua. Não compliques. Teresa. Eu vim para recuperar a família. Não para te mostrar papéis. A cada frase, mais clara ficava a sensação de que ele estava a seguir um guião mal escrito. As pausas vinham sempre no mesmo sítio. As palavras família, nós e Heloísa repetiam-se como refrão ensaiado. Enquanto ele se acomodava no sofá, reparei como pousou a muleta encostada ao braço da poltrona e, por um instante, esticou o corpo para alcançar a almofada. Sem qualquer dificuldade. O equilíbrio foi perfeito. O movimento natural. E o pé esquerdo que devia faltar fez um leve movimento sob a calça larga. Foi tão rápido que ele voltou à postura encenada antes que pudesse acusar. Lu, aproximei-me. Baixei o tom. Vou dizer-te uma coisa. Ricardo.
Este-me e para tu me mostrar que me agora. Se voltares a ser quem foste, a porta está ali. Ele sorriu. Mas dessa vez os olhos estavam duros. Vais ver, Teresa. Vais ver que ainda vale a pena. Eu pensei. Sim. Vou ver. Vou ver até onde consegues levar a tua mentira. Há quem diga que uma casa. Depois de anos. Aprende a falar como quem nela vive. Eu acredito. O metan. Pequeno mas mel. Conhece o peso dos meus passos, sabe a cadência da minha respiração quando estou cansada, até reconhece o som das chaves do meu molho a cair na bancada. E por isso, quando algo muda, e ela avisa. Na terceira noite com o Ricardo instalado no sofá, acordei com som diferente. Não era o vento a bater nas persianas nem o estalar da madeira antiga, era um ruído seco, ritmado, que vinha da sala. Levantei-me devagar. Sem acender a luz. O corredor parecia mais comprido que o habitual. Cada passo meu soava mais alto. E o som à frente cessou de repente. Escondi-me meio atrás da porta da cozinha e espiei. Lá estava ele, de pé, junto à janela, afastando levemente a cortina para espreitar a rua. Mas não se apoiava em nada. A muleta estava encostada ao sofá, a 1 metro dele. E as duas pernas sim. As duas suportavam o corpo com um equilíbrio natural, sem hesitação. Fiquei a observá-lo em silêncio. Ele puxou algo do bolso, parecia um telemóvel antigo, e começou a falar baixo, quase num sussurro. Está tudo a correr bem. Mais uns dias e ela cede. Não. Ainda não toquei no assunto dos papéis. Calma. A minha respiração acelerou. Dei um passo atrás e o soalho rangeu. Elle virus de imediato. Pegou na muleta com um movimento rápido e voltou a encarnar o papel de homem diminuído. Teresa. Estás acordada? A voz dele saiu carregada de uma falsa surpresa. Fiz-me de sonorenta. Esfregando os olhos. Vim-chou beber água. Ele sorriu. Como se nada tivesse acontecido. Boa noite, Teresa. Voltei para o quarto, mas não preguei olho. A casa tinha me falado e eu ouvi cada palavra. No dia seguinte. Esperei que ele saísse para a fisioterapia, ou pelo menos era assim que ele dizia, e vesti o meu casaco mais discreto. Aquele que uso quando não quero ser notada. Desci a rua até a paragem e apanhei o autocarro para o Hospital de Santa Maria. As mãos estavam frias. Não de inverno, mas da ansiedade que me batia por dentro. Eu não ia fazer escândalo. Ia apenas pedir informação. Cheguei ao balcão das admissões. Cumprimentei a funcionária com um sorriso educado. Bom dia. Queria confirmar umas consultas de um familiar. Ricardo Carvalho. Disse o nome devagar, como se estivesse a saborear a ironia. A mulher começou a digitar no computador, com aquele som mecânico de teclas que enche o ar de impaciência. Número de utente? Perguntou sem me olhar. Eu inventei uma desculpa. Não o sabia de cor. Mas tinha o nome completo e a data de nascimento. Ela voltou a digitar. E de repente franziu o sobrolho. Amputação. Fez uma pausa curta. Não há registro de amputação aqui. Senti um arrepio a subir pela espinha. Como assim? Ele disse que perdeu a perna num acidente de mota. A funcionária suspirou. Virou o monitor ligeiramente para si. O que consta aqui é apenas uma entorse antiga no joelho direito. Há quase 2 anos. E umas análises de rotina. Nenhuma cirurgia. Muito menos amputação. A minha boca ficou seca. Tem certeza? Ela pousou as mãos na mesa. Firm. Minha senhora. O computador não mente. Quem mente? São as pessoas. Saí de lá com o coração a bater no pescoço. Lisboa parecia mais barulhenta que nunca. O som dos elétricos, das buzinas, das conversas nas esplanadas, tudo me chegava como se fosse um código que eu ainda não sabia decifrar. Caminhei devagar até casa. Cada passo mais pesado que o anterior. Agora já não era apenas a casa a falar comigo. Era a cidade inteira a sussurrar. Ele está a jogar contigo. Voltei para casa mais cedo do que ele esperava. As chaves ainda estavam na minha mão quando ouvi um som vindo da casa de banho. Não era o chuveiro nem a torneira. Era um murmúrio baixo, interrompido por pequenos gemidos ensaiados, como se alguém estivesse a testar a entonação certa para uma cena. Aproximei-me na ponta dos pés, encostando-me à ombreira da porta entreaberta. E ali estava ele, de frente para o espelho, ligeiramente inclinado para a frente, a franzir o rosto numa expressão de dor quase convincente. Apertava a coxa esquerda com força. Depois largava e inspirava fundo, como se medisse o tempo de recuperação. De seguida,
Inclinava-se para o lado e deixava cair o corpo sobre a muleta encostada ao lavatório, soltando um ai. Mais demorado. Com um tom de fragilidade estudada. Não. Não. Mais fraco murmurou para si próprio. E repetiu o ai com a voz mais trêmula. O olhar perdido como se contemplasse uma dor existencial. Parou um instante. Inspirou de novo. Depois fechou os olhos e simulou uma dificuldade em equilibrar-se. Cambaleando 2 passos para trás, passos curtos, calculados, sem perder de vista o próprio reflexo. E fiquei ali, a observá-lo como quem assiste a um ensaio de teatro barato, com o bilhete já pago pelo meu sossego. A cada gesto dele, a certeza crescia dentro de mim, não havia perna perdida. Sou vergonha abandonada há muito. De repente, o soalho rangeu sob o meu pé. Ele abriu os olhos, endireitou-se e agarrou a muleta como se fosse uma extensão natural do corpo. Virou-se para mim com um ar de vítima apanhada em momento íntimo. Dói muito. Perguntai. Deixando a pergunta escorregar num tom neutro, quase inocente. Ele piscou os olhos, talvez avaliar até onde eu tinha visto, e pousou a mão na perna. Errada. Pior à noite, respondeu rápido, como quem fecha uma porta antes que alguém espreite para dentro. Sorri de lado. Mas não disse nada. Naquele momento, decidi que a máscara dele ia cair, e eu estaria lá para ver o rosto inteiro. Naquela noite, depois do ensaio dele no espelho, sentei-me sozinha na cozinha com uma chávena de chá que já não tinha calor. O apartamento estava em silêncio, mas a minha cabeça era um mercado ao sábado de manhã. Vozes, perguntas, fragmentos de memórias a atropelarem-se. Eu sabia que havia algo por trás dessa encenação toda, mas ainda não tinha visto o quadro inteiro, só pinceladas de falsidade aqui e ali. Foi então que o envelope da Dona Rosa me veio à memória. Lembrei-me de como ela o segurou contra o peito, como se fosse um talismã, e de como tinha insistido no elevador do meu prédio. O elevador. Esse detalhe que parecia tão banal quando ela falou. Porque não o tinham no prédio deles? Porque a perna dele, supostamente, não lhe permitiria subir escadas. Olhei em volta. O meu túmulo não era grande, mas era confortável, com a renda paga e a escritura guardada na minha gaveta no meu nome. Foi aí que percebi, não se tratava de amor, nem de família, nem de recomeços. Tratava-se de tijolos, cimento e papel timbrado. Esperei até ele se enfiar no sofá para descansar e fui buscar o envelope que ela me tinha entregado no primeiro dia. Coloquei-o sobre a mesa, junto da velha aliança. Quando ele entrou na cozinha para beber água, olhou para a cena com um misto de surpresa e cautela. Amanhã devolves isto à tua mãe, disse eu, apontando para o dinheiro e para o ouro. Ele franziu o senho. Teresa. Eu? Levantei a mão para o interromper. Não me des discursos. Ricardo. Responde só a uma pergunta. Quem te disse que este apartamento está no meu nome? O silêncio que se seguiu foi tão pesado que quase se podia cortar com a faca do pão. Ele desviou o olhar para o chão, mexeu na muleta, abriu a boca e voltou a fechar. Lá? Não disse não sei. Não disse que pergunta estranha. Só ficou ali, a medir as palavras que não tinha como inventar. Nesse instante, não precisei de ouvir resposta nenhuma. O silêncio dele era a assinatura no contrato invisível entre ele e a mãe. Aproximar-se de mim. Ganhar a minha confiança e, no momento certo, mexer nas letras pequenas que roubam casas e histórias. Eu pensei. Se eles acham que me vão apanhar distraída. Ainda não perceberam que a Teresa que eles conheciam ficou no dia em que eu fechei a porta pela última vez. Na manhã seguinte. Ainda nem o café tinha acabado de coar. A campainha tocou com aquele som insistente que só quem tem pressa ou cara de pau consegue manter. Olhei pelo óculo e vi Dona Rosa, impecavelmente vestida, lenço na cabeça e um sorriso estudado que me fez lembrar vendedora de feira a tentar convencer que a fruta está madura. Abri a porta o suficiente para ela entrar com a mesma confiança de quem ainda pensa que manda ali, nas mãos. Um tupperware com caldo verde, debaixo do braço, uma pasta preta de documentos. Colocou tudo em cima da mesa como se estivesse a preparar um altar. Trouxe sopa, minha filha, para aquecer o corpo. E uns papéis. Para aquecer o futuro, disse, sentando-se sem pedir licença. Puxou da pasta e tirou de lá um maço de folhas presas com um clipe grande. O título na primeira página fez-me gelar e rir ao mesmo tempo. Usufruto vitalício e Moisa Baixo. Doação em vida. A família tem de se proteger. Teresa. Sabes como são as coisas. Começou ela.
com aquela voz mansa que tenta cobrir o cheiro da armadilha. Se tu e o Ricardo voltarem oficialmente, podemos regularizar tudo para que este apartamento fique em família. Passei os dedos pelas bordas das folhas sem as ler, só para lhe dar a ilusão de que estava a considerar. Em família. Ou no nome de vocês. Ele a fez aquele sorriso magro. O que se dá quando se é apanhada mas não se quer admitir. A Heloísa merece um lar com pai e mãe. Teresa. Não é justo ela crescer dividida. A Heloísa merece uma mãe inteira. Dona Rosa responde, olhando-lhe nos olhos com firmeza. E um lar onde não se assina nada na sombra. Ela endireitou-se na cadeira. O lenço a deslizar ligeiramente na testa. Eu só quero o melhor para todos. Pois eu também. E o melhor. Neste caso. E monté, a porta bem fechada. O silêncio que se seguiu foi tenso, mas revelador. Ela arrumou os papéis na pasta com um gesto brusco e levantou-se. Pensa nisso. Uma mulher sozinha não consegue carregar o mundo por muito tempo, mas consegue manter a própria casa. E, isso, Dona Rosa, eu sei fazer muito bem. Ele asseiu. Mas o cheiro da sopa ficou na cozinha misturado ao odor ácido da tentativa de golpe. 2 dias depois da visita com caldo verde e armadilha legal, encontrei o Sr. Álvaro, do 3º andar, a sair do prédio com o seu boné gasto e o inseparável telemóvel na mão. Ele é daqueles reformados que sabe tudo o que acontece no quarteirão, não por malícia, mas porque adora conversar. Teresa. Menina, preciso falar contigo, disse ele, olhando para os lados antes de baixar o tom. Acho que tem uma coisa que te interessa. Levou-me até ao café da esquina, pediu 2 galões e, enquanto mexia o açúcar com paciência, abriu a galeria de vídeos no telemóvel. As câmeras do meu corredor estão sempre a gravar. Sabe? Segurança. Mas às vezes apanho umas cenas curiosas. Carregou no play e lá estava. A porta da minha casa. Captada do ângulo do corredor lateral. Primeiro. Via-se Dona Rosa a aproximar-se calmamente. A ajeitar o lenço e a espreitar algo no telemóvel. Depois, num instante, ela deixava a pasta no chão. Encostava-se à parede. Fechava os olhos e caía lentamente, como uma atriz de novela que teme estragar o figurino. Não houve tropeço. Não houve susto, só coreografia. Engoli seco. Ele passou para o vídeo seguinte. Agora era Ricardo. A sair do elevador 2 dias antes. Sem muleta. Andava direito. Passo firme. Mexendo no telemóvel enquanto segurava 2 sacolas de compras. Antes de chegar ao corredor principal, parou. Apoiou-se à parede. Tirou a muleta da mochila e posicionou-a debaixo do braço. Depois, começou a arrastar o pé, transformando-se na sua personagem de homem diminuído. E tem mais, disse o Álvaro, deslizando para outro vídeo. Aqui dá para ver ele a subir as escadas para o terraço. E de facto, lá estava ele, subindo degrau por degrau, usando as 2 pernas. Nem sombra de desequilíbrio. Afastei o telemóvel da vista, como se o ecrã queimasse. Obrigada, Senhor Álvaro. Isso vale mais que ouro. Ele sorriu com ar cúmplice. Só cuidado. Menina. Gente que sabe mentir assim sabe também o que fazer quando é apanhada. Saí do café com a sensação de que a minha vida tinha acabado de mudar de fase. Agora eu não tinha só desconfiança, tinha prova. E com prova, eu podia escolher confrontar ou destruir o teatro deles, peça por peça. Voltei do café com o Sr. Álvaro, e fechei a porta devagar, como quem guarda um segredo valioso no bolso. Sentei-me à mesa. Liguei o telemóvel, e vi novamente os vídeos. Cada passo firme do Ricardo. Cada desmaio ensaiado da Dona Rosa. Eram como peças de xadrez que finalmente revelavam a jogada. Eu não ia tirar a prova para cima da mesa e acabar com o jogo de uma vez, não. Ia saborear cada movimento. Deixar que fosse Melissa se trair. A ideia veio quando ouvi a vizinha do dedo esquerdo falar no grupo de WhatsApp do prédio. O aniversário do pequeno Tiago, filho dela, seria no sábado à tarde, e todos estavam convidados para o lanche. Uma festa que de vizinhos. Adultos atentos e, mais importante, telemóveis sempre prontos para gravar. Na sexta-feira à noite, enquanto Ricardo fingia esticar a perna no sofá. Lancei, ei Esca. Amanhã vou levar a Heloísa à festa do Tiago. Vai estar quase todo o prédio lá. Devias vir também. Ele franziu o senho. Não sei. Muita gente. Muito barulho. Ai. Mas todos vão adorar ver como estás a recuperar, falei.
colocando um tom de apoio que disfarçava o veneno. E vai ter bolo de chocolate. O teu preferido. A hesitação durou pouco. Ele sorriu. Talvez seja bom. Passei a noite a preparar o cenário. Tapetes retirados para evitar desculpas de tropeço. Cadeiras afastadas para abrir espaço. Enviei uma mensagem discreta para o Sr. Álvaro. Traga o telemóvel. E carregado. No sábado. A sala da vizinha estava cheia. Crianças corriam. Mulheres conversavam. E os homens discutiam futebol perto da varanda. Quando entramos, todos se viraram para cumprimentar. Ricardo apoiava-se na muleta. Rosto carregado de esforço. Fiz questão de o deixar sozinho no meio da roda de curiosos. A primeira parte do plano veio naturalmente. Uma bola escapou das mãos de uma criança e rolou até os pés dele. Antes que se lembrasse do teatro, Ricardo instintivamente a chutou com a perna amputada um chute firme. Preciso. Que fez a bola atravessar a sala. O silêncio caiu como uma toalha molhada sobre todos. O Sr. Álvaro não perdeu tempo. Levantou o telemóvel e começou a filmar. Alguns se ariam. Outros apenas arregalavam os olhos. Ricardo, percebendo tarde demais, tentou pôr a muleta no chão e fazer uma careta de dor, mas já ninguém comprava o bilhete daquele espetáculo. Eu apenas bebi um gole de sumo, olhando para ele com um sorriso calmo. O primeiro ato da minha vingança estava completo. Voltamos para casa num silêncio que cortava o ar. A porta fechou-se atrás de nós com um estalo seco. E Ricardo largou a muleta no chão sem sequer lembrar de fingir que precisava dela. Atirou o casaco para cima da cadeira, e virou-se para mim com os olhos acesos de raiva. O que foi aquilo? Teresa. Cuspiu as palavras. O tom já longe daquele charme meloso que ele usava para enganar. Foi de propósito. Não foi. Meter-me no meio daquela gente toda. Cruzei os braços, encostando-me à bancada da cozinha. Eu só te convidei para uma festa de criança. Tu é que decidiste jogar futebol com a perna que não tens. Ele bufou, passando a mão pelos cabelos, andando de um lado para o outro como um animal preso. E isso não significa nada. Foi um reflexo. Ah, sim? Um reflexo com pontaria perfeita. Que minha até a mesau. Som calma. Tirei o telemóvel do bolso. Senta-te. Quero mostrar-te uma coisa. Ele hesitou. Mas o olhar curioso venceu. Sentei-me de frente para ele. Abri a galeria e carreguei no play. Na tela. A cena do Sr. Álvaro. Ricardo chutando a bola. O silêncio coletivo. E depois a tentativa patética de fingir dor. O vídeo tinha áudio nítido, até dava para ouvir a Dona Rosa. Ao fundo, soltando um ai. Meu Deus, que soava mais a desapontamento do que a preocupação. Os olhos dele ficaram fixos no ecrã. A mandíbula travada. Mas sem uma palavra. E não é só este, continuei. Deslizando para o próximo vídeo. Também tem o das compras sem muleta, e o da tua mãe a ensaiar o desmaio no corredor. Ele levantou-se de repente. Mas eu já estava de pé, bloqueando a passagem. Se deres mais um passo. Ricardo, eu envio isto para todos os teus primos, para o grupo do prédio. E para a polícia. Se for preciso. O peito dele subia e descia rápido. E por um segundo achei que fosse avançar. Mas não. Ele recuou. Pegou na muleta e apoiou-se nela não por necessidade, mas por falta de coragem. O que é que queres? Teresa. Perguntou, finalmente. Num tom baixo. Quase um sussurro. Sorry. Mas sem mostrar os dentes. Quero que percebas que o jogo acabou. E naquele instante, pela primeira vez desde que ele entrou no meu apartamento, fui eu quem controlou o silêncio. Na manhã seguinte ao confronto, acordei com o som abafado de vozes vindo do corredor do prédio. A princípio, pensei que fosse conversa de vizinhos. Mas ao abrir discretamente a porta da minha cozinha para a varanda interior, percebi que o som vinha da escada de serviço, aquela que quase ninguém usa, exceto para subir até ao sótão. Apoiei-me no parapeito, prendendo a respiração. O vi. Era a voz dele. Ricardo. Grave. Seca. Sem o tom de vítima. Ela já sabe demais. Não vai assinar nada. Logo depois. A voz da Dona Rosa. Cortante como faca afiada. Então tens de fazer com que precise de ti. Se não for pelo coração, que seja pela força das circunstâncias. Ela é teimosa. Mas toda a gente tem um ponto fraco. Houve um silêncio breve. E depois. O ponto fraco dela é a filha. Mas eu não quero chegar a isso. Achas que eu também queria fingir aquele desmaio ridículo? Ela retrucou, com um riso curto.
Às vezes a gente não escolhe a arma, Ricardo. Escolhe a oportunidade. O meu estômago revirou. Eles não falavam só de mim, falavam da Heloísa. Se ela não ceder, fazemos de outra forma. Há coisas que não precisam estar no nome para serem nossas, disse ela, baixando o tom, mas alto o suficiente para eu ouvir. Não houve resposta imediata. Só o som dele a bater levemente com algo, talvez a muleta no corrimão. Amanhã falo com um advogado. Há maneiras de contestar propriedades. Ainda mais se conseguirmos provar que ela não tem condições de manter o apartamento. O coração disparou. Era isso. Queriam transformar-me na mãe instável, incapaz de sustentar o lar. E para isso, qualquer cena inventada serviria de prova. Eles começaram a descer as escadas e eu recuei rápido para dentro, fechando a janela sem barulho. Encostei-me à bancada da cozinha e fechei os olhos. Agora já não era só uma guerra de mentiras. Era um cerco. E se eles iam jogar sujo? Eu estava mais do que pronta para retribuir. Passei o resto do dia com a mente a trabalhar como um tabuleiro de damas. Cada movimento pensado não para a próxima jogada, mas para as 3 seguintes. Eu sabia que, se esperasse, eles iam inventar provas, mexer nos papéis e talvez até envolver a Heloísa. Então, decidi transformar o próprio plano deles numa armadilha. Liguei para minha prima Mariana, advogada de sangue quente e língua afiada, que não perdoa injustiça. Contei-lhe tudo, desde a encenação da amputação até a conversa que ouvi nas escadas. Ela ouviu em silêncio e depois disse: se queres ganhar, tens de os fazer falar, mas falar quando acham que estão seguros. No dia seguinte, convidei Dona Rosa para conversar sobre o futuro e pedi que trouxesse Ricardo. Disse que queria resolver as coisas sem brigas e que até estava disposta a considerar a tal união formal. A isca foi a minha frase final. Se for para o bem da Heloísa, faço o sacrifício. Eles chegarão pontués, como 2 caçadores que acreditam que a presa já está ferida. Sentei-os na sala. Servi café e coloquei uma pasta preta sobre a mesa igual à que ela trouxe da última vez. Potential. No entanto, não havia documentos falsos. Havia um gravador ligado, bem escondido num bolso lateral, e o telemóvel da Mariana em chamada de vídeo, virado para o ecrã do seu computador, onde ela gravava tudo. Então, como é que queriam fazer? Perguntei. Com voz calma, quase cúmplice. Quero ouvir de vocês. Ricardo inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. É simples. Fazemos a união de facto. Registramos. E tu assinas um documento garantindo que, se acontecer alguma coisa, o apartamento passa para o meu nome. Dona Rosa completou. Sem pudor. Não é como se fosses perder. Continuas a viver aqui. E a Heloísa cresce com o pai. Eu vim hesitar. E se eu não assinar? O olhar de Dona Rosa endureceu. Então, minha filha, arriscas-te a ter problemas. Um juiz pode entender que não tens condições de criar a tua filha sozinha. A minha vontade era levantar e atirar-lhes o café à cara. Mas fiquei sentada, sorrindo de leve, como quem acabou de confirmar a jogada do adversário. Está tudo claro para mim, disse, fechando a pasta com um estalo. Mais claro do que vocês imaginam. Eles não perceberam o duplo sentido. Levantaram-se satisfeitos, pensando que eu estava prestes a ceder. Mal sabiam que, a partir daquele momento, a sua própria confissão já estava salva em 3 cópias diferentes, uma delas com a minha prima Mariana, pronta para ser entregue a um juiz se fosse necessário. Quando fecharam a porta, respirai fundo. Pela primeira vez, senti que o jogo tinha virado. Não era mais a presa. Eu era a caçadora. O aviso do condomínio chegou numa segunda-feira. Reunião extraordinária sábado às 18. Salão social. Era para discutir reparações no prédio. Mas para mim, era o palco perfeito. Os vizinhos todos presentes, cada um com a sua curiosidade afiada e o telemóvel pronto para gravar qualquer coisa que rendesse assunto para meses. Passei a semana como se nada tivesse acontecido. Cumprimentei Ricardo e Dona Rosa quando cruzava com eles. Até soltei um obrigada pela sopa para manter a fachada. Tudo para que não suspeitassem. Chegou o sábado. Entrei no salão com a Heloísa pela mão e sentei-me num canto estratégico, nem tão à frente que parecesse armadilha, nem tão atrás que não me ouvissem. Ricardo já estava lá, apoiado na muleta. E Dona Rosa ao lado dele, vestida como se fosse para uma missa solene. Sorry, Rami. Confiantes. A reunião começou com assuntos banais. Infiltrações. Elevador. Aumento da taxa de limpeza. E eu esperei. Pacientemente.
Até que o síndico perguntou se alguém tinha algo a acrescentar. Levantei a mão. Na verdade, tenho sim, disse, somos como, mas que fez várias cabeças virarem. Gostava de alertar para um problema que pode afetar todos nós. Tirei do saco a tal pasta preta e coloquei-a sobre a mesa central. Sabem, é muito fácil alguém aqui ser enganado e perder o que é seu. O burburinho começou. Ricardo mexeu-se na cadeira. Inquieto. Às vezes. A ameaça não vem de fora, mas de dentro da própria família. E, por sorte, eu tenho provas. Abri a pasta e tirei o telemóvel. Liguei o vídeo que a Mariana tinha gravado. A conversa na minha sala, com Ricardo e Dona Rosa a detalhar o plano de me fazer assinar a doação do apartamento e usar a Heloísa como pressão. O salão ficou em silêncio. Só se ouvia a voz deles no áudio. Clara, irrefutável. Alguns vizinhos tapavam a boca em choque. Outros trocavam olhares de puro desprezo. Ricardo levantou-se abruptamente. Isto é privado. Não tens direito. Não. Ricardo cortei. Firm. Quando alguém tenta roubar o lar de uma mãe solteira, deixa de ser privado e passa a ser um problema de todos. Dona Rosa tentava falar algo, mas as vozes começaram a subir na sala. Que vergonha! E eu que acreditava neles. Sempre achei aquela história do desmaio estranha. O síndico bateu com a mão na mesa para acalmar, mas já não havia volta. A imagem deles, diante de todos, estava quebrada. Eu só guardei o telemóvel e sentei-me de novo, sem precisar dizer mais nada. Naquele momento, percebi que não era preciso expulsar luz da minha vida à força. Eles mesmos se encarregariam de sair porque agora, Lisboa inteira parecia pequena demais para a vergonha deles. Depois da assembleia, não precisei mover um dedo. O próprio prédio tratou de empurrar Ricardo e Dona Rosa para fora. As vizinhas que antes cochichavam atrás da porta agora cruzavam os braços e desviavam o olhar quando eles passavam. O Shanhor Custodio, que sempre puxava a conversa com Ricardo. Agora maledizia boa tarde. Até a Dona Emília, rainha do bisbilhote, recusou-se a aceitar o tupperware de bolinhos que Dona Rosa tentou oferecer. Na terça-feira de manhã, ouvi o barulho da mudança. Caixas batendo. Móveis arrastados. Fiquei à janela da cozinha, vendo-os entrar e sair com pressa. Ricardo, sem muleta, carregava um armário pequeno. Dona Rosa vinha atrás com sacos de roupa. Nenhum deles olhou para cima. Talvez por vergonha. Talvez por medo de ver que eu estava a sorrir. Quando o furgão fechou as portas e arrancou, desci as escadas devagar. A porta do apartamento deles ainda estava aberta, mostrando um vazio estranho como se todo o teatro tivesse sido desmontado às pressas. No chão, perto da entrada, encontrei uma chave caída. Reconheci-a de imediato. A cópia que Ricardo insistiu em ter para emergências quando nos divorciamos. Agarrai-a. O metal frio na minha mão parecia pesar mais que 5 anos de casamento. Subi de volta e, pela primeira vez desde que tudo começou, tranquei a porta do meu apartamento com a certeza absoluta de que ninguém a forçaria outra vez. Guardei a chave numa caixa pequena, junto com os vídeos e as provas que nunca cheguei a entregar à polícia, não por medo, mas como lembrança de que a minha casa, a minha vida e a minha paz não estão à venda. Naquela noite, depois de deitar a Heloísa, fiz uma chávena de chá e sentei-me na varanda. Lisboa estava calma, as luzes refletindo no tejo como pequenas promessas. Inspirai fundo. Pela primeira vez em muito tempo, o ar parecia limpo. E enquanto bebia o chá, pensei. O verdadeiro encerramento não foi quando eles saíram. Foi quando percebi que nunca mais vou abrir a porta para quem entra apenas para tentar ficar com o que é meu. A fechadura clicou atrás de mim. Eu sorri.